Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aí a mais uma explicação e eu vou falar hoje de correlação aplicada ao mercado financeiro. Para quem não sabe como é que faz a fórmula, você acha aí a covariância dos ativos e bota isso como numerador e o denominador vai ser a multiplicação do desvio padrão, que aqui no caso vai ser o IVVB11 e o BOVA11. Só que a gente tem que passar um conceito muito importante para vocês antes, que é o seguinte: a correlação ela varia entre -1 de um lado e +1 de um lado. Ou seja, se alguém vier aí falando que a correlação entre um ativo e outro é 2, isso está completamente errado. Não é nem erro de conta isso, é erro conceitual, tá? Então, vamos fixar esse conceito. A correlação ela varia entre -1 ou +1. E existe um campo todo aí que tem o mais 0,5, 0, menos 0,5. Pode variar entre todo esse espectro aí, entre -1 e 1. Fechamos isso? Tá tudo certo? Então, agora a gente vai entender os exemplos de alta correlação, que são aquelas próximas de 1. A gente vai dar o exemplo aqui que é o Itaú e Bradesco. E qual é o exemplo que eu vou dar? Como elas são empresas parecidas, participam do mesmo setor e têm características parecidas, é muito normal que quando o Itaú suba, o Bradesco suba. Quando o Itaú cai, o Bradesco caia. E essa correlação ela não vai ser igual a 1, mas vai ser parecido com 0,8 positivo, 0,90 positivo. Então a gente entende que ao comprar Itaú e Bradesco, a gente está quase comprando a mesma coisa quando a gente fala matematicamente. Uma correlação neutra, ela já é quando um ativo tem um comportamento, o outro tanto faz, ele pode subir, pode cair, então essa correlação a gente vai chamar de correlação neutra. Um exemplo disso é o IVVB11 e o BOVA11. O IVVB, lembrando, são as ações americanas cotadas em dólar, trazida num produto aqui na Bovespa. O BOVA11 já é o Ibovespa cotado em real. Por isso que essas correlações são praticamente parecidas com zero. Por quê? Porque independentemente do que aconteça no Brasil, os Estados Unidos vai ter uma outra dinâmica. Se o dólar estiver subindo, a gente não sabe o que vai estar acontecendo com o real. Então acaba que a correlação matemática desses dois ativos é perto de zero. Já um exemplo de uma correlação negativa, a gente pode falar da Petrobras e do seu derivativo, que é a put, que é o seguro para conta a Petrobras, se a Petrobras cair, por exemplo. Então, se a Petrobras subir, esse seguro vai perder valor. Então, a correlação vai ser negativa, tá? Ou seja, quando o sinal de um vai para cima, o outro vai cair. Agora, uma coisa muito importante da gente atentar muito, porque é uma confusão muito grande da galera quando a gente trata desse assunto. A correlação, ela trata da direção, ou seja, a gente está falando se aquilo está tendo um sinal positivo ou negativo. A gente não pode confundir isso com o beta. O que é o beta? O beta ele mede a intensidade dos movimentos, ou seja, a correlação de um ativo que subiu 10% e outro que subiu 0,5% é 100%. Por quê? Porque os dois apresentaram o sinal de mais. Os dois subiram, os dois se valorizaram. Já o beta, ele mede justamente essa intensidade. Se um sobe 5% e o outro sobe 1%. Se um sobe 0,5% e o outro sobe 10%. A gente vai falar desse assunto depois, mas o importante é que você não confunda esses dois conceitos, tá? Correlação é a direção para onde o mercado está indo. Então, vamos aqui para a prática agora para a gente ver realmente o que acontece. Eu peguei aqui primeiro um exemplo de correlação entre o IVVB e o BOVA11 nas datas do 30 de abril de 2014 até o dia 28 de maio de 2014. Eles apresentaram uma correlação aí, nesse caso, de 13% negativa, ou seja, lembra aquele espectro entre -1 e 1? Esse aí foi menos 0,13%. Eu vou até botar aqui sem ser em percentual para a gente não confundir, tá, galera? Então, foi 0,14 negativo a correlação entre o IVVB e o BOVA11 nesse período. Só que essas correlações elas não são estáticas no tempo. Elas variam. Por isso que é importante a gente estar sempre trabalhando e monitorando essas correlações. Por quê?
Quando a gente vê aqui entre o dia 5 de setembro e o dia 19 de outubro de 2018, essa correlação ela ficou ainda mais negativa. Por quê? Porque enquanto o Ibovespa estava se recuperando, o dólar, que mede também o resultado do IVVB, estava se desvalorizando muito rápido. Por quê? Porque o pessoal estava se preocupando aí com os resultados da eleição, e isso estava gerando uma divergência, ou seja, a correlação ela estava ficando cada vez mais negativa. Só que quando a gente pega a correlação de um período bem longo entre lá o começo, dia 30 do 4 de 2014 e o dia 19 do 10 de 2018, essa correlação era zero, ou seja, um não tem correlação com o outro no longo prazo. E é por isso que é tão importante a gente diversificar a nossa carteira nesses dois ativos. Por quê? Porque a gente não quer que o risco Brasil interfira no risco americano e nem que o risco americano interfira no risco Brasil. Por isso é tão importante a gente ter essa diversificação de ativos com correlação o máximo perto de zero possível. Por quê? Porque aí cada ativo vai se movimentar na sua dinâmica e a gente vai estar exposto sem riscos concentrados, tá? Agora, eu vou mostrar matematicamente como é que a gente faz essa conta no Excel. Por quê? Porque aqui é bem complicado eu explicar como é que faz covariância, desvio padrão, mas aqui na prática, no Excel, a gente faz o seguinte, e eu vou até apagar aqui essa conta para mostrar para vocês, tá? Então, a gente pega o igual, para quem não sabe usar o Excel, escreve correl. E aqui a gente pega os dados dessa coluna, bota aqui até o final. A gente aperta a vírgula e bota aqui, ó, uma outra coluna. E automaticamente a gente vai ter a correlação desses dois ativos. Viu aqui, ó, como é que faz? A gente pegou as duas colunas de retornos de variação percentual e fez a correlação rapidinho. Então a gente entendeu que três coisas básicas nesse pequeno vídeo aqui, que as correlações elas variam entre -1 e +1. Existe um espectro inteiro aqui, ó, que a gente tem no meio, tá? Segunda coisa, a gente diferenciou que correlação e beta são duas coisas diferentes. A gente só está falando se um subiu e o outro caiu, se um caiu e o outro caiu também. E terceiro conceito, a gente precisa montar carteiras de investimento que tem uma correlação entre os ativos perto de zero. Por quê? Porque a gente não quer que o risco de um ativo interfira no outro. E agora eu vou dar a quarta dica, que é bônus para vocês, que é o seguinte. Quando a volatilidade do mercado está muito alta, as correlações elas tendem a se concentrar cada vez mais no -1 ou no 1. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi. Lá em 2008, eu era muito diversificado em Itaú, Vale, ações como a Gerdau, e eu achava que eu estava diversificado porque eu tinha 3 ativos. Mas, quando a volatilidade da crise veio tão forte, tão alta, todos eles caíram ao mesmo tempo. E foi lá que eu aprendi essa lição. É mais importante saber o quanto eu vou botar em renda fixa e o quanto eu vou botar em ações do que saber se eu vou comprar a ação do Itaú, do Banco do Brasil, da Vale, da Petrobras e da Gerdau. Por quê? Porque quando a volatilidade fica muito forte, tudo tende a andar para o mesmo lado. Do mesmo jeito que a gente está vendo agora, depois da eleição, vários ativos subirem ao mesmo tempo. Às vezes nem tem motivo, mas eles estão subindo por quê? Porque o investidor estrangeiro, aquele investidor gringo que tem muito dinheiro, ele só fala assim, compra tudo que tu vê pela frente, eu quero estar exposto ao Brasil. Então, ele não faz uma seleção muito criteriosa do que ele quer comprar, ele quer comprar aquilo que tem pela frente. E acontece muito isso. E o contrário também aconteceu em 2008, e foi por isso que eu aprendi isso. Lá, o pessoal estava perdendo dinheiro e eles falavam assim, cara, eu não quero saber mais de ações, vende tudo que eu tenho de ações. E lá ele vendia coisas boas e coisas ruins. E é aí que a gente vai ver as oportunidades, porque quando essas pessoas estiverem vendendo indiscriminadamente os ativos, elas vão acabar vendendo os bons ativos, aqueles com bons fundamentos, e a gente que não vai estar envolvido nisso psicologicamente, nem assumindo muitos riscos, a gente vai ver isso como oportunidade de comprar aquilo bem barato, tá bom, galera? Então, essa foi o recado aí sobre correlação para vocês, e é só o começo, tá?